Olá, meu nome é Tássila Torraca e esse é o resumo da minha dissertação de mestrado pela FAU-NB. O título é Mapeamento da governança do setor de energia elétrica no Brasil para a eficiência energética. Essa dissertação de mestrado foi defendida em 2017 com orientação da professora Raquel Naves Blumenskine e com orientação pela professora Maria Vitória Ferrari. Com ela, eu ganhei um prêmio pelo BRE Trust como melhor projeto de pesquisa. Publiquei 2 artigos em colóquios nacionais e seu conteúdo também foi incluído em 2 livros por meio da participação de capítulo. Um deles está em formato de livro eletrônico, e-book. O trabalho tem como premissa estabelecer a relação entre 3 conceitos: eficiência energética, governança e resiliência urbana. Por meio deles, busca-se comprovar que para uma cidade ser considerada resiliente, ela deve também fazer uso eficiente de energia. Levando-se em consideração a crise energética pela qual o país passa e conjugando esse contexto ao diálogo sobre as mudanças climáticas, o meio ambiente e a sustentabilidade, uma boa alternativa para contornar esse tipo de problema é o aumento da eficiência no uso de energia, ou seja, é muito caro se produzir energia para usá-la com desperdícios. Nesse sentido, a dissertação ilustra as ações de políticas públicas de eficiência energética no Brasil e inclui o conceito de governança para responder à problemática abordada. O conceito de governança, no seu sentido genérico, ele seria a forma como o processo pelo qual sociedades ou organizações tomam decisões importantes, determinam quem está envolvido nas resoluções e lidam com os recursos financeiros. Em outras palavras, a governança ela não se limita apenas aos governos e estados, mas pode estar ligada a articulações entre agentes sociais, políticos e instituições estatais ou não estatais. Quanto à governança da eficiência energética, mais especificamente, Rhodes, Jolland e Ellis definem-na como o uso da autoridade política, de instituições e de recursos pelos responsáveis pelas tomadas de decisão e gestores que implementam ações para o alcance de uma melhor eficiência energética. O trabalho contribui, então, para o fortalecimento da governança da eficiência energética e vai de encontro à citação de Borough Harpod Engineering, que afirma que uma boa governança se insere em um contexto maior ainda, o da resiliência, porque ele contribui com a capacidade e habilidade de se adaptar frente à crise econômica, ambiental e energética tratada nesse trabalho. O objetivo, então, é elaborar uma ferramenta de avaliação da governança da eficiência energética e para isso são identificados os principais aspectos da IEA, que é a Agência Internacional de Energia, e sobrepor esses aspectos à metodologia de mapeamento proposta por Blumenskine et al. Em outras palavras, o objetivo é o de desenvolver uma ferramenta de análise com base na metodologia da Blumenskine et al. Para estabelecer diretrizes para o fortalecimento da governança da eficiência energética, promovendo, portanto, a resiliência urbana. O método utilizado não é linear, tendo passo 1, 2 e 3, assim por diante. Os passos aqui ilustrados foram sendo elaborados simultaneamente, funcionando como um ponteiro de relógio que vai e vem entre um passo e outro. Ao longo de todo o processo, tudo foi sendo revisado e reformulado até a apresentação dos resultados e elaboração das diretrizes. O primeiro resultado encontrado no trabalho está listado no quadro 3 e no quadro 5 do trabalho escrito. As diretrizes listadas são direcionadas para os tomadores de decisão e gestores públicos acerca da avaliação para uma boa governança da eficiência energética. Com base nos indicadores utilizados pela IEA, foram gerados indicadores brasileiros para comparação entre os estudos de caso, que são países membros da IEA, o Canadá e a Suécia. Apesar de se encontrarem em diferentes contextos, foi possível realizar uma análise quantitativa dos dados apresentados. Essa análise abordou basicamente a quantidade de energia utilizada pelas fontes energéticas de cada país e como o consumo é distribuído entre os diferentes setores, com suas consequentes contribuições à poluição atmosférica. O mapeamento é uma análise quantitativa onde estão dispostas as peças do jogo e onde são analisadas as diversas relações entre as partes. Para isso, foi utilizado o software GEF de análise de redes
e buscou-se interpretar como os grafos interagiam. Dessa forma, a análise foi elaborada segundo o seguinte esquema triangular. Você tem os agentes, as ações e os instrumentos em cada ponta, onde foi mapeado a hierarquia entre os agentes, as relações entre agentes e instrumentos, relações entre instrumentos e ações e relações entre ações e agentes. Por meio da análise de indicadores e do mapeamento, mas também através das diretrizes apontadas pela IEA, foi possível estabelecer as diretrizes resultantes desse trabalho. Bom, e as conclusões? A conclusão é que esse trabalho ele contribui para o fortalecimento da governança da eficiência energética no Brasil, apresentando os resultados das análises do método proposto para confrontá-los com os dados encontrados na literatura. É através dessa análise do contexto onde está inserida que se pode afirmar que o projeto colabora com a formação de cidades mais resilientes. Pode-se inferir também que os resultados obtidos nesse trabalho abrirão um leque de possibilidades para consulta e aplicação de diretrizes na gestão pública a respeito da eficiência energética e do uso final da energia elétrica, visto que, na medida que novas ações vão sendo implementadas, o cenário da governança vai se alterando. Além disso, esse estudo valida uma ferramenta de análise já utilizada por Blumenskine et al. Para a governança da resiliência urbana de modo geral, e através do exercício demonstrado nesse trabalho sobre a governança do uso eficiente da energia no país, pode-se constatar que a mesma ferramenta pode ser útil para a avaliação da governança em outros setores, como da água, dos resíduos urbanos, de epidemias, ou até mesmo de problemas sociais, como a violência e a educação. Bom, esse foi o resumo do meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.